Vamos fazer um conjunto. Para isso eu vou estar usando aqui o viscolinho, eu tenho aqui 1,60. Para não calcular a medida do raio da saia godê, eu sempre usei a metodologia lúdica, que é você pegar um objeto que você tem na sua casa, redondo, né, com a circunferência, com a medida da sua cintura. Você posiciona a fita métrica desse jeito, ó, e marca de acordo com que as duas pontas aí, elas tenham a mesma medida. Hoje eu vou mostrar diferente, vou mostrar como que você alcança essa medida aí dessas duas pontas, que é chamada de raio. Eu vou ensinar você a calcular essa medida. Nós vamos fazer uma saia com elástico. Então, se você for fazer a saia com elástico, a gente vai fazer com a medida do quadril. E para fazer essa mesma saia com um zíper lateral ou no meio das costas, a gente usa a medida da cintura para estar calculando esse raio aí. Mas se você achar difícil essa metodologia, você pode continuar usando aí a circunferência de um objeto que você tem, mas nem todo mundo tem esse objeto. É por isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, como que a gente vai encontrar essa medida. Você vai ver, não é difícil. Nós vamos fazer a saia com elástico na cintura. Para isso, você vai pegar a medida do seu quadril, mais 2. Se você tiver um bumbumzinho mais avantajado, coloca mais 4. Esse mais 4 é porque a gente vai usar a medida justa do quadril, mais a folguinha de vestibilidade, para a saia passar tranquilamente no quadril. E você vai dividir por 3,14. Você pega a calculadora e divide aí. A medida completa do seu quadril, mais 2, dividido por 3,14. Eu vou estar fazendo essa saia aqui para mim mesmo, então vou mostrar para vocês aqui como que eu faço. A medida do quadril, do meu quadril, mais 2, deu 102, dividido por 3,14, que é regra, tá? Para meio godê, e totalizou em 32,48, que eu arredondei para 32,5. Como hoje é meio godê, eu vou estar usando apenas a regra do meio godê, que é 3,14. Quando eu for usar godê total, eu vou falar para vocês qual a regra. Aí, ó, isso aí é o raio, ó. Então, a gente vai estar fazendo ela de elástico, por isso que a gente está fazendo com a medida do quadril. Agora é hora da gente marcar aí a medida aí desse raio. 32,5 em volta aí de todo esse ponto, que é a quina aqui do tecido. Agora eu vou unir a ponta do tecido, ó, com a outra ponta no diagonal desse jeito. Assim a gente vai cortar frente e costas de uma só vez. Eu vou marcar com o alfinete. Aí a dobra do tecido, ó, ela fica no sentido do viés. Inclusive a saia dele é cortada no sentido do viés. É importante você deixar essa saia aí pendurada durante uma semana para ver se ela vai dar ponta. Porque o tecido ele é algodão, né? Viscolinho ele é algodão, ele tende a dar essas pontinhas. Se for poliéster, nem precisa de pendurar, sabe? Igual no meu caso aqui, eu gravo a aula, então nem tem como eu tá deixando pendurada, mas igual vocês aí vão estar fazendo, vocês fazem isso aí. Aí agora é marcar. Vou alfinetar aí essa parte todinha aí, ó. É isso aí que é a medida do tal do raio, que todo mundo fica com medo. Agora, como eu já marquei com a alfinetinha, eu venho e corto, ó. Depois que eu fiz esse corte, chegou o momento de eu saber aqui e calcular que tamanho que eu quero essa saia.
No meu caso aqui, eu vou marcar 60 centímetros, que é o tamanho que eu quero. Para mim ficou abaixo do joelho, eu gostei muito do tamanho. Então, se você quiser fazer com 70 centímetros, o tecido dá também. A saia godê total, ela leva muito tecido. A meio godê também leva um pouquinho. Eu sugiro que você escolha um tecido com caimento semelhante a esse aqui do viscolinho, como o viscose sarjado, que é um tecido mais pesadinho. O viscose, ele é muito levinho, então eu sugiro que você faça com viscose, porém coloque forro. O forro na saia de viscose, o viscose ele é mais fininho, né? E o forro ele vai dar um peso e um caimento melhor. Lá na viscolinha aqui, nesse aqui mesmo, não achei necessidade de colocar forro não, então vou usar sem forro mesmo. Com essa medida aí de tecido, para fazer ela com zíper na lateral ou no meio das costas, ela vai ficar até mais compridinha, né? Porque aí a gente desceu. Quando você coloca a medida do quadril, você tem que descer mais um pouco no tecido, onde altera aí a medida do seu raio. Agora a gente vai cortar aqui o cos. Esse cos eu vou cortá-lo de acordo com a largura do elástico que eu vou colocar na cintura. Eu vou colocar um elástico de 5 centímetros. Então eu cortei aí um cos na largura de 12 centímetros. Deixando 2 centímetros de margem de costura. 1 centímetro para cada lado da borda, né, do elástico. Tá vendo? Ela 1 centímetro para baixo, 1 centímetro para cima. Na hora que você dobra assim, ó, aí dá 1 centímetro de dobra, de margem, tá vendo? E a largura desse cos vai ser de acordo com a largura que tá aí, ó. Com essa largura aí. Aí depois eu vou retirar um pedaço aqui, para conferir aí com essa largura. Porque na hora que eu colocar o elástico, isso aí tem que bater certinho. Vamos iniciar essa costura. A gente vai costurar a lateral da saia com a lateral do cos de elástico. Eu inicio passando overlock, depois eu venho com a costura reta. Tô fazendo assim nesse sentido, porque quem não tem uma boa coordenação motora para fazer a costura retinha, se basear pela overlock ou pelo zigue-zague, né? De acordo com o que você tem aí na sua casa. Aqui eu fiz a lateral também do cos. Eu cortei 2 tiras, né? Porque como tem 2 costuras laterais, tem que ter 2 costuras lateral no cos também, para seguir o padrão, sabe? Fazendo aqui o retrocesso aqui na costurinha desse cos. Eu já aproveito e faço uma costura aqui na lateral da saia. E passei também um overlock na barra, para facilitar na hora da bainha. Eu cortei um elástico, esse elástico ele tem 5 centímetros de largura. Cortei na largura da minha cintura. Aí eu retirei 4 centímetros. Porque quando você coloca o elástico, você estica ele, a tendência é ele alargar um pouquinho a mais. Por isso que eu retirei 4 centímetros dele. Aí agora eu vou marcar 4 pontos centrais aí nesse elástico, desse jeito aí, ó. Eu vou marcar esses 4 pontos aqui também no cos. Nas laterais eu não preciso marcar não, porque tem as costuras laterais, então eu vou marcar só o meio, a parte central. O próximo passo é vincar esse cos. Eu preciso deixar ele marcadinho assim.
E depois eu vou unir as laterais com o meio, com a marcação que eu fiz no elástico. A marcação central que eu fiz no meio do cos, com as laterais, que é a parte da costura, né? Fica mais fácil você tá colocando. Agora a gente vai segurar com um ponto mais largo da máquina essas marcações que a gente fez aí, ó. A gente vai segurar ela no elástico e no cos. Não precisa fazer retrocesso, isso é só para segurar o elástico aí. Tá vendo? Uma costura mais larga. Para fazer a colocação desse elástico, eu vou medir aqui, a partir do buraquinho da agulha, eu vou medir de 1 em 1 centímetro. Eu vou medir 1, 2, 3, 4 centímetros. Aí eu vou posicionar o ímã do jeito que tá aí, ó. E esse ímã vai me guiar e vai fazer com que o meu elástico ele fica com as costuras todas certinhas. Agora eu venho costurando, ó. Na medida que eu for fazendo as costuras e arredando o guia de posição, ó, aumentei aqui mais 1 centímetro, isso me possibilita fazer uma costura mais precisa e o meu cos ficar certinho. Ah, Silvana, eu não tenho guia. Uso uma fita isolante. Fita crepe. A fita crepe ela sai com facilidade, por isso que eu prefiro a fita isolante. Você coloca ela, ela fixa melhor. Agora que a gente já fez todas as costuras, é só puxar aquela que a gente colocou de marcação. E o elástico é desse jeito, ó. Eu fiz 4 costuras, viu? Fiz 4 centímetros, né? E olha aqui o resultado, ó. Agora eu vou unir lateral, costura com costura. Esse elástico aqui, assim, eu não recomendo você ficar alfinetando ele. Ah, alfineto aqui, encher de alfinete não, sabe? Eu recomendo que você alfinete somente as laterais do jeito que eu vou fazer aí, ó. Porque é um processo que você tem que ficar esticando, ficar analisando. Então, eu não recomendo você alfinetar, não. Aí, ó. Aí, na hora que você for colocar na máquina, se você estica, já vai ficar no tamanho do cos. Então, não tem necessidade de alfinetar, não. Vamos passar ele aqui primeiro na máquina reta, conferindo sempre se tá pegando todos os tecidos. Então, toda hora você dá uma levantadinha, olha. Eu tô costurando pela parte do elástico e não pela parte da saia. Porque embaixo é godê, você não pode espichar, senão vai sair do tamanho do elástico. Então, sim, a parte da saia tem que ficar para baixo. E você estica somente aí o elástico. Agora a gente vem com o acabamento, conferindo também se você tá pegando todas as costuras, todos os tecidos, né? Essa forma de elástico, de colocação de elástico, ela fica mais profissional. Tem outras formas, né, de você colocar, fazer um túnel, colocar o elástico, depois vir rebater esse elástico. Mas essa aí fica tão chique, fica tão arrumadinho. Agora, depois que eu passei a overlock bem fininha, né, eu venho e viro para ficar parecendo aquela costurinha de
barra de lenço, porém no overlock. E eu vou mostrar para vocês o resultado. A saia godê, ela é uma das minhas queridinhas, porque eu tenho pouco quadril, então para mim volume aqui na parte de baixo, eu amo. Eu estou atendendo a alguns pedidos. Essa saia godê, ela já estava no planejamento, então aguardem que eu estarei atendendo a todos que têm feito os pedidos aí nos comentários. Comenta aí qual você deseja. Silvana, eu quero isso, eu quero que... Eu anoto todos, tá, gente? Porque depois eu vou fazendo. Vou comprando os tecidos e vou fazendo de acordo. Olha aí que gracinha. Eu amo esse volume. A blusinha ficou cropped. Depois eu vou trazer a costura dela para vocês. Amei o resultado. Quero agradecer a todos que têm assistido aos nossos vídeos. Eu desejo a todos excelentes costuras. Um abraço e até o próximo.